Mateus 25, a partir do verso 14, diz assim: porque o reino do céu é como um homem que, ao viajar para uma terra distante, chamou seus próprios servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada homem segundo as suas habilidades. E em seguida foi viajar. Então, o que recebera 5 talentos foi e negociou com eles e fez outros 5 talentos. Da mesma forma, o que recebera 2, ele também ganhou outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Até aqui, pode se sentar. Eu queria contar algumas coisas que eu li há pouco tempo sobre nesse capítulo. E a primeira coisa que eu quero comentar é sobre o talento descrito aqui na Bíblia. O talento descrito aqui na Bíblia não é o talento que a gente conhece, não é a questão de habilidade, mas sim uma moeda na época, né? Uma moeda grega. Então, o talento descrito aqui, né, sobre 5 talentos, os talentos, não é questão de habilidade, de talentoso, mas sim moedas. É como se fosse o real aqui do Brasil, no nosso país, é o real. Então, a primeira coisa é essa. Bem, se o próprio Senhor Jesus falou do reino dos céus e iniciou uma questão de talento, questão de preciosidade, depois a gente falou que é o dinheiro, trazendo para a nossa vida, né? Vamos lá. O que o Senhor ministrou no meu coração é que qual é a coisa mais valiosa que nós recebemos, que nós temos, na verdade? Bem, acima de qualquer coisa, acima de qualquer família, de bem material, bens materiais, está a presença de Deus. E isso é algo extremamente valioso para a nossa vida. O Espírito Santo é algo valiosíssimo. A nossa salvação é algo precioso, porque tudo aquilo que a gente pode conquistar aqui na terra vai perecer, mas as coisas de Deus são eternas, né? A presença de Deus é eterna, o Espírito de Deus é eterno, né? Então, aquilo que é de mais valioso para a nossa vida é a presença de Deus, é a nossa salvação. Isso é o bem mais valioso que nós, servos de Deus, temos. Pois bem, o que a gente tem feito com aquilo que Deus nos deu? O que você tem feito? O que nós temos feito com aquilo que Deus nos deu? No verso 19 do capítulo 25, dando decorrência aqui na parábola, diz assim: depois de muito tempo veio o Senhor daqueles servos e fez contas com eles. O que o Senhor Deus ministrou no meu coração é que Jesus está voltando e todos nós vamos prestar contas daquilo que Ele nos confiou. É engraçado que eu percebi que depois de muito tempo, eu não sei quanto tempo cada um tem de conversão, mas independente do tempo, seja meses, seja 1 ano, 2 anos, 10 anos, 5 anos, independente do tempo, é tempo suficiente, não há desculpa diante de Deus para prestar contas diante do Senhor quando Ele vier. Independentemente do tempo de conversão que você tem, nós temos tempo suficiente para multiplicar aquilo que Deus deu, vamos dizer assim, desenvolver aquilo que Deus deu a cada um de nós. E no decorrer da parábola, eu não vou ler ela toda porque ela é muito
ele se esmerou e deu mais 5 talentos. Depois que o Senhor voltou, ele apresentou mais 5. E aquele que recebeu 2, também multiplicou o talento. E aí, para ambos, o Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel sobre poucas as coisas, e eu te farei governante sobre muitas coisas. Entra na alegria do teu Senhor. Bem, independentemente da quantidade que foi dado a esse servo de questão de talento, o fim desses 2 é que eles entraram no reino dos céus, no gozo do Senhor, né? Só que, dentre os 3, o último que recebeu 1 talento, ele chegou diante do seu Senhor e falou, no verso 24: então, chegando que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu soube que és um homem duro, que colhes onde não semeaste e ajuda onde não espalhaste. E receoso eu fui e escondi na terra o teu talento. E eis aqui que aqui está o que é teu. Bem, esse último servo, diferente dos outros, ele apresentou o que a gente entende sobre desculpas, apresentou desculpas diante do seu Senhor em relação ao talento. O que seriam essas desculpas hoje na nossa vida, né? Deus confiou primeiro. A primeira lição é que nós recebemos a salvação mediante a fé em Cristo, né? Então, esse é o maior tesouro que nós temos. O que nós fazemos com isso? Quando Deus ele nos apresenta a palavra dele, se apresenta, não é para se resumir só na gente, não é para parar só na gente, é para que a gente receba e repasse aquilo que Deus nos confiou. É como a água, né? O rio, a água parada, ela não traz vida, mas o rio, ele vai correndo sobre, né? E vai alimentando as outras árvores, vai alimentando, tem mais vida, seres viventes ali na natureza. A água parada não traz vida, mas a água que percorre, ela leva vida ao meio ambiente. Então, o que Deus nos deu não é para que a gente fique preso só na gente, mas para que a gente repasse, né? E o que eu vejo aqui é que todos nós temos uma missão. Todos nós temos uma missão. E essa missão é levar o Evangelho. Agora, a forma que se leva o Evangelho, obviamente pregando o Evangelho, pode ser de diferentes formas, né? E aí é que entra a questão dos talentos, vamos dizer assim. Deus deu a cada um de nós dons. Uns têm dons para ministrar uma palavra, outros têm dom para orar pelos enfermos, né? Eles ser curados. Enfim, todos nós temos alguma coisa que Deus nos deu. Só que há pessoas que trazem desculpas, levam desculpas diante do Senhor, dizendo que talvez digam assim: poxa, as coisas de Deus são muito sérias. As coisas de Deus são muito sérias. É muito séria. As coisas de Deus não pode ser levada a brincadeira. De fato, as coisas de Deus não é uma questão de conta, né? Não é para ser levada a uma
Quando Deus chama, né, aquela pessoa para determinada coisa, e você vê que ela resiste por conta de que visivelmente ela acha que não tem capacidade para tal coisa. Mas a gente sabe que quando nós somos chamados, quem capacita é o próprio Deus, né? Mesmo a gente com medo, a gente vai. Eu, por exemplo, estou aqui com medo, mas fui. Mas vim. Então, ao longo da vida, a gente apresenta muitas desculpas para não desenvolver aquilo que Deus nos deu. E aí, na parábola, eu achei isso muito pesado, mas vou ler para vocês, no verso 26, esse Senhor disse ao seu servo, respondendo o seu Senhor, disse, servo perverso e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não semeei e ajunto onde eu não espalhei. Vamos parar aqui. Em algumas versões está servo mau e negligente, mas na minha versão, negligente está perverso e preguiçoso. Aí eu falei assim, nossa, perverso é pesado. Eu falando alto, assim, falando sozinha dentro de casa, né? Eu disse, Deus, isso é muito pesado. Perverso. Por que perverso? Porque até então a minha mente estava voltada exclusivamente a uma pessoa. Mas, quando eu perguntei por que perverso, o Senhor, ele falou assim, olha, continua lendo, você vai descobrir o porquê da perversidade, por que perverso, essa palavra tão forte. E ao longo dos versículos, o Senhor Jesus, ele não fala de outra palavra, ele dá continuidade na história, ele dá continuidade. Eu não vou ler tudo, como eu disse, né, mas vou contar algumas coisas. O Senhor Jesus, ele, depois de ter falado da questão dos talentos, ele fala que haverá um tempo do juízo, haverá um dia que ele vai vir e vai separar um grupo que ele chama de ovelha e outro grupo de bode. A gente sabe que o animalzinho ovelha é um serzinho muito bonitinho, por sinal. Só que uma das características dele é que ele reconhece a voz do seu pastor. E ele não se outra pessoa falar, ele não vai. Ele reconhece a voz do seu pastor. Em contrapartida, o bode, ele fica dando cabeçada, ele é truculento. Então, o Senhor, ele fala, ele dá nome a esse tipo de ovelha e bode para pessoas, né? E aí, ele diz ele explica para um grupo de ovelhas o motivo dele estar separando a determinado à direita, né? Por que vocês estão aqui? E aí ele fala, no verso 35, não, vamos ler esse versículo 34. O Senhor Jesus diz assim, então o rei dirá aos que estiverem à sua mão direita, vinde benditos de meu Pai, herdai o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber, eu era estrangeiro e me acolheste, despido e me vestistes, eu estava enfermo e tu me visitaste, eu estava preso, eu estive preso e foste até a mim. Dá uma paradinha aí, eu dei uma pulada aqui sobre a questão de. Eu comentei perverso e preguiçoso, mas esqueci de comentar que, em relação às desculpas, o servo, ele falou das desculpas, falou que da característica do seu senhor, que ele era um homem duro, que colhe onde não semeaste, que ajuda onde não espalhaste, e o Senhor, ele não desmentiu esse servo. Ele falou assim, sim, tu sabias, no verso 26, tu sabias que eu colho onde não semeei e ajudo onde não espalhei. O que isso trouxe para mim é que o fato da gente saber que as coisas de Deus são
levar para o temor, isso não anula o fato da gente não fazer. Entende? O fato da gente saber que as coisas de Deus são sérias, que a gente deve levar com temor e temor as coisas de Deus, fazer bem feito, de coração, enfim. O fato da gente saber disso, dessa informação, não anula o fato da gente não deixar de fazer. A gente sabe que a gente vai fazer. Então o Senhor, Ele reconhece, tá? Tudo bem, eu estou te chamando de mentiroso, mas era para você fazer. E não fez. E aí, voltando à questão do bodes e ovelhas. Para o grupo das ovelhas, ele falou que o porquê que eles estavam ali. Porque eles atenderam a sua necessidade, vamos dizer assim. Mas aí, esse grupo, eles falam assim, mas como? Eu não vi o Senhor lá no verso 37. Então os justos responderam dizendo, Senhor, quando te vimos com fome e te alimentamos, ou com sede e te demos de beber, e quando nós te vimos estrangeiro, te acolhemos, ou despido, e te vestimos. E aí o Senhor fala, e quando te vimos enfermos, ou na prisão e fomos visitar-te. E no verso 40 fala assim, e respondendo o rei, lhe dirá, na verdade, eu vos digo que quando o fizeste ao menor destes meus irmãos, a mim o fizeste. E aí, vamos dar uma parada aí. Quem são os irmãos do Senhor? Vamos voltar lá em Mateus mesmo, Mateus 12. Vamos descobrir quem são esses irmãos do Senhor. Mas Mateus 12, verso 47. A partir do verso 47. Diz assim, então alguém lhe disse, eis que tua mãe e teus irmãos estão lá fora desejando falar contigo. Mas ele, no caso Senhor Jesus, falou, quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E ele, estendendo a sua mão em direção aos seus discípulos, disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está no céu, este é meu irmão, irmã e mãe. Ou seja, voltando lá para Mateus 25, a palavra está falando, o Senhor fala, quando fizeste a um desses pequenos irmãos, a mim fizeste, está falando da própria família dele, da família de Cristo, dos nossos irmãos, E aí começou a fazer sentido o porquê do perverso e preguiçoso. Porque quando a gente se omite naquilo que Deus nos chama, alguém vai sofrer as consequências, né? Quando Deus nos chama para determinada situação e a gente se omite, alguém vai sofrer as consequências. E a gente só vai saber a profundidade disso, talvez na eternidade. O quanto que isso impactou, o quanto que, quando nós nos despojamos a fazer algo, o quanto isso impactou na vida de alguém, que talvez a gente nunca vai saber aqui em vida, mas na eternidade, talvez isso venha a ser revelado. E também vai ser revelado o quanto que a gente se omitiu. Não, as coisas de Deus são muito sérias, deixa que o outro faça. O quanto isso também vai influenciar de forma também negativa, porque também tem um outro grupo, que é o grupo dos bodes, que estão à esquerda, e que o próprio Senhor, no verso 41, ele vai dizer: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para dentro do fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E aí o Senhor, ele descreve toda a situação, o porquê que eles estão
levasse a essa condição. E aí, eles também argumentam porque eu não vi o Senhor tendo esse tipo de necessidade. Eu não vi, a gente não viu o Senhor tendo esse tipo de necessidade, tendo fome, estando nu, a gente não viu. E aí, o próprio Senhor Jesus, o próprio Senhor, ele fala, então ele, verso 45, então ele responderá dizendo, na verdade eu vos digo que quando não fizestes ao menor deste, não fizestes a mim, e irão estes para o castigo eterno, mas o justo para a vida eterna. Bem, então no final do capítulo aí fez sentido o porquê do perverso e preguiçoso, porque quando o Senhor ele se revela a gente, o Senhor nos transforma, o Senhor nos muda, nos traz paz, enfim, a gente usufrui dessa presença de Deus, dessa paz que excede todo entendimento, mas quando a gente não se dispõe a servir ao outro, então a gente está tendo um tipo de egoísmo, porque a gente está só para a gente não está servindo ao outro. E nessa parábola eu vejo claramente a cruz, porque primeiro a nossa relação com o nosso Pai, e segundo é a nossa relação com o próximo. É bem verdade que o primeiro grupo ele serviu sem olhar a quem. E essa é uma das lições também desse capítulo. É servir sem olhar a quem. Às vezes a gente deixa de fazer algumas coisas porque fala assim, poxa, a gente faz e não tem reconhecimento, não tem nenhum obrigado. E na verdade, a gente tem que servir sem olhar a quem. A gente não pode servir buscando reconhecimento do homem, né? Por mais duro que seja, né? Na verdade, todo mundo também quer um obrigado, né? Obrigado por esse gesto, por essa bondade. Mas às vezes a gente se depara no decorrer da vida com a ingratidão, né? E às vezes a gente deixa de fazer porque a gente logo identifica que aquela pessoa é ingrata. Mas na verdade a gente tem que entender que quem irá nos recompensar é o próprio Senhor. E Ele tem muito mais a nos recompensar do que qualquer outra pessoa da face da terra. Entende? Então, nesse capítulo, o Senhor ministrou essas coisas. Às vezes, a gente ora para que Deus venha prover na vida de alguém. Só que, muitas das vezes, nós somos a resposta para a vida daquela pessoa. Eu digo isso por experiência própria, quando eu acho que foi em 2021 que eu fiquei internada. Em 2021, quando eu fiquei internada, eu fiquei 10 dias internada.
Deus também quer instrumentos que possam abençoar a vida dos missionários. Então, se Deus tem nos abençoado, dado os dons, nos abençoado de várias formas, e a gente tem retido isso só para a gente, nós vamos prestar contas. Nós vamos prestar contas ao Senhor de tudo que nós fazemos, nós iremos prestar contas. Então, Deus nos chama a abençoar, Deus nos chama a não reter, mas sim levar, abençoar a vida de outros irmãos, que a gente seja a resposta na vida de outras pessoas, seja através de um conselho, né? Seja através de uma visita. Às vezes, um irmão fala assim: olha, ora por mim. Tudo bem, a gente pode orar, mas estando lá é diferente. Estando lá presente, falando assim: olha, eu estou aqui com você, vamos orar juntos. É totalmente diferente do que eu vou orar com você por mensagem do WhatsApp, entendeu? É muito mais profundo. Não que você não ore, mas vai fazer uma diferença enorme na vida daquela pessoa, porque você está presente, né? E às vezes, convenhamos, às vezes a gente até esquece de orar. Essa é a realidade. E são muitos os pedidos, e às vezes a gente acaba esquecendo de orar por um ou outro. Então, essa curta mensagem foi o que Deus colocou ao meu coração, e eu peço a Deus que Deus venha ministrar ao coração de vocês. Nós iremos prestar contas de tudo que nós fazemos, o que você tem feito com aquilo que Deus lhe deu. É um momento para a gente refletir se a gente não está sendo egoísta, né? E se a gente está, porventura, sendo egoísta naquilo que Deus nos proporcionou, Deus tem nos abençoado, que a gente possa se arrepender hoje, nesse momento, e daqui para frente, sermos gratos a Deus, abençoando a vida dos nossos irmãos, abençoando a vida das pessoas. É interessante que nós, como seres tão pequenos, tão insignificantes diante do Senhor, o que nós podemos fazer para Deus? Me diz, o que a gente pode fazer para Deus? Deus é o dono do ouro da prata. Deus é o Senhor que libera o oxigênio, porque o oxigênio para todo ser vivente, não só para a gente, mas as plantas também vivem com oxigênio. Deus é que dá a vida. O que nós podemos dar para Deus? Mas o próprio Deus é que fala que quando a gente se dispõe a servir, a ajudar a um desses pequeninos, a gente está servindo, fazendo para com Deus, é como se a gente fizesse para Deus. A gente não pode fazer para Deus de forma direta. A gente não tem condições, nós somos totalmente pequenos. Mas quando a gente serve ao outro, serve a igreja, serve ao nosso próximo, nós estamos servindo diretamente ao Senhor, né? Então, que nessa noite a gente não venha apresentar mais desculpas diante do Senhor. Deus, Ele sabe que as coisas dele de fato é séria, né? Deus, Ele é santo. Ele sabe que a gente não apresente mais desculpas diante dele. Pelo contrário, aquilo que Deus nos deu, nos confiou, que a gente se esmere em Cristo e desenvolva. Como que a gente pode desenvolver mais, vamos dizer assim? Um exemplo, na instrução da palavra. Você pode ter lido a Bíblia 1, 2, 3 vezes, ainda não é suficiente. Quando a gente mergulha na palavra de Deus, sempre tem mais a acrescentar na nossa vida. Sempre tem mais a acrescentar. Então, uma forma de desenvolver também é na leitura também da palavra. Porque você vai
vai desenvolver a sua habilidade para levar o Evangelho, entender o Evangelho. E uma vez entender o Evangelho, você pode levar o Evangelho para qualquer pessoa, independentemente da faixa etária. Você pode usar a mesma palavra e levar para uma criança. Você pode usar a mesma palavra e levar para uma pessoa que talvez nunca tenha ouvido o Evangelho de forma bem mais simplificada, porque faz sentido para você. E você, como sabe, você vai ter mais facilidade de apresentar o Evangelho para ela, porque para você faz sentido, porque você tem mergulhado no Evangelho, você tem mergulhado na palavra. Então, é isso que Deus tem para compartilhar com a gente, que a gente não levante mais desculpas e que a gente desenvolva aquilo que Deus nos deu, que não impede, porque a gente vai prestar contas ao Senhor e Ele virá breve, Ele virá. Amém? Vamos nos colocar de pé em nome do Senhor Jesus. Senhor, essa é a tua palavra, Pai, que o Senhor ministrou no meu coração. E eu peço, Pai, que o Senhor continue ministrando o coração de todos aqui. Senhor, que nós venhamos, Pai, com aquilo que o Senhor tem nos abençoado, com aquilo que o Senhor tem nos dado, desenvolver, Pai, e servir aos nossos irmãos,